Primeira coisa que você deve fazer quando você pegar para estudar e quiser elaborar o seu resumo. É um tema central. Exemplo, seria o assunto, a palavra-chave, o conectivo, tá? Que vai fazer com que você desenvolva todo o seu resumo. Segundo princípio, você já achou o tema, agora você precisa achar o subtópico, tá? Lembra do nosso exemplo de direito administrativo, onde o tema central é atos administrativos. E dentro de atos administrativos existe um subtópico. Exemplo, elementos administrativos. Elemento de um ato administrativo. Esse elemento de um ato administrativo é justamente um subtópico, ou seja, ele está engajado dentro de um tema. Você achou o tema, você achou o subtópico, agora você precisa de um ramo de explicação. Temos o tema central, atos administrativos. Temos o subtópico, tá? Qual é o subtópico aqui? Elemento administrativo. Um ramo de explicação. Como que eu posso explicar os elementos de um ato administrativo? Você pode fazer através de um mnemônico, você pode fazer através de um flashcard, você pode fazer através de um mapa mental. O ramo de explicação é realmente aquilo que você coloca com palavras-chave, ok? Palavras-chave, você vai desenvolver a explicação, um exemplo no nosso caso, de um elemento administrativo. Então você vai simplesmente explicar o subtópico, ok? Você já achou o tema, você achou o subtópico, você já entendeu o ramo de explicação. Quarto princípio, você vai eliminar o desnecessário. No seu resumo, você deve sintetizar o máximo possível. Você não pode ficar enchendo linguiça. Você tem que ser uma pessoa objetiva e clara, direta ao ponto. A banca, o CESP, quando for cobrar alguma questão de vocês, vai ser direto, vai ser na veia. E essas palavrinhas que o CESP coloca dentro do enunciado também tem que ser objetiva dentro do seu resumo. O que você deve eliminar como desnecessário? Vamos lá. As preposições, elimina artigo, elimina conjunções, elimina alguns verbos de ligação, elimina frases desnecessárias e outras coisas que podem atrapalhar o seu resumo. Quinto princípio, você vai fazer o quê? Você vai usar canetas de diferentes cores. Para o tema central, você vai usar uma cor, para o subtópico outra, e para o ramo de explicação você vai utilizar outra cor. Então, no máximo, 3 cores de canetas diferentes. Sexto princípio, você vai utilizar materiais explicativos, ok? Se você pegar só a lei branda ali para fazer o seu resumo, claro que você consegue fazer, mas você não tem o aprofundamento necessário, que é o quê? O ramo de explicação. Você às vezes não tem o aprofundamento necessário. Se você pegar um livro, um e-book, alguma coisa que explique com as palavras do professor, com algumas dicas que ele dá, isso é muito importante. Por quê? Você vai pegar essas explicações e vai colocar dentro do seu resumo, ok? Não se limite apenas à lei seca. Não se limite apenas à lei seca. Pegue a lei seca e os materiais explicativos. Videoaula, PDF, apostila, e-books, mas, vamos abrir um parênteses aqui, sem aprofundamento desnecessário. Sétimo princípio agora, você vai abreviar palavras, tá? Exemplo, Constituição Federal. Como você consegue abreviar essa palavra? CF. Simples, né? Quando você conseguir abreviar palavras, abrevie ao máximo. Lembrando o quê? Que essa abreviação de palavras não pode mudar vamos dizer assim, o núcleo dela, o conceito, não pode mudar o cognitivo dela, tá bom? O que seria isso, Eduardo? Você não pode chegar abreviando um monte de palavras e no final você não entender nada. Você tem que abreviar a palavra, mas entendendo o que aquela palavra significa. Não adianta você começar a abreviar 3, 4, 5 folhas, mas no final, quando você vai revisar aquilo que você estudou, cara, nem você mesmo está entendendo. Oitavo princípio, usar gatilhos mentais, ou seja, grifar gatilhos. Eu falei agora há pouco sobre isso daqui, a caneta marca-texto. Para começar, o que é gatilho mental? Gatilho mental são palavras soltas, isoladas, ou um conjunto de palavras que tem um conectivo com o quê? Com a explicação. Ou seja, palavrinhas-chave que tem conectivo, tá? Com a explicação. Grifar os gatilhos mentais.
Quando nós falamos de gatilho, é algo que me faz o quê? Recordar daquilo que eu estudei. Mental, porque vem da nossa mente. Então não adianta você grifar todo o contexto, todo o parágrafo, achando que no momento da prova você vai lembrar linha após linha. Isso não é interessante pra gente. Princípios da nacionalidade. Quando que eu sei que o brasileiro é nato? Quando eu falei a palavra nato pra você, isso é um gatilho mental. Quando eu mandei esse comando pro seu cérebro da palavra nato, automaticamente, eu não sei o que você pensou se você estudou essa matéria, mas foi automaticamente, você já pensou na explicação dela. Tenho certeza. E é isso que serve os gatilhos mentais. Agora você precisa grifar esses gatilhos mentais. Mas os gatilhos mentais, tenta sempre procurar através das questões de prova. Nono princípio, você vai fazer legendas. Como que eu vou criar legenda? Exemplo, você estudou, você pegou um PDF onde tem 50 páginas. E justamente o que você está estudando está na página 30. Bacana. Então, quando você fizer o seu resumo, suponhamos que isso daqui é o seu caderno, tá bom? Você vai fazendo o seu resumo, tudo bonitinho. Aqui embaixo, suponhamos que é o seu caderno, tá? Exemplo. Aqui embaixo, você vai criar um rodapé de legendas. Exemplo. Da onde que você extraiu o conteúdo de atos administrativos? Eduardo, eu assisti uma videoaula, eu li um livro e li um PDF. Bacana. Aqui embaixo, você vai colocar a página do PDF que você leu. Então, por exemplo, página 10, PDF tal, beleza? Encontro 1, bloco 3 da videoaula de Direito Administrativo, beleza? Página 357 da apostila tal, entendeu? Então, aqui embaixo no seu resumo, você vai criar um rodapé de legendas. 10º e último princípio, mas não menos importante, tá? Algo que a maioria tem dificuldade de fazer, que é o quê? Testar o seu resumo. Você precisa testar aquilo que você está fazendo. Como que você sabe que se esse resumo vai dar resultado ou não para você, se você não testa? Como que você vai saber se esse negócio vai dar certo ou não, se você não está testando, você não está colocando em prática todos os dias? Não adianta nada eu colocar todos os princípios aqui para você e você todo dia não colocar em prática. Eduardo, serve para português esses princípios? Com certeza. Raciocínio lógico, informática, direito previdenciário, para tudo. Esse resumo não só serve simplesmente para você estudar para concurso. Não, Eduardo? Claro que não. Você pode criar um resumo, mapa mental, um exemplo, do seu dia a dia de trabalho, de um idioma novo, espanhol, inglês, italiano, algum idioma que você queira aprender, para estudar para concurso, vestibular, Enem. Se você seguir esses 10 princípios, com certeza absoluta, você vai conseguir, pelo menos, iniciar um bom resumo. Agora, se você pular etapas, não vai dar muito certo. 10º princípio, testar. Não adianta nada você fazer os outros 9 e não testar o seu resumo.